Como é que vocês querem que um gramado dure quando duas equipas jogam 6 vezes, 7 vezes no mesmo gramado o mês inteiro? É impossível. Tá falando de Flamengo e Fluminense no Maracanã, obviamente. E o Flamengo tá com grande dificuldade de fechar com o atacante. O jogo de quinta-feira ficou muito importante. Uma competição que não era tão valorizada assim, passou a ser muito valorizada exatamente pelo momento ruim do Flamengo, né? Pela declaração dele aqui, que como eles compraram o Paquetá, gastaram demais. Mas não tinha 1 bilhão pra gastar? O gramado sintético é exatamente igual a um gramado natural. Abel Ferreira alfineta Flamengo e Fluminense aí e diz que o gramado sintético artificial é igual ao gramado natural. Abel, pelo amor de Deus, vai tomar naquele canto, né? E o Flamengo aí que está com dificuldade de contratar atacante por culpa da sua entrevista aí de BAP, que falou naquele tempo que ia comprar e ia ganhar a porra toda, seja lá por que preço ou valor fosse. E aí o Flamengo agora, que antes não era tão importante assim, agora dá importância máxima à Recopa e vai em busca do título, porque a crise do Flamengo começou a chegar e o bagulho ficou louco. Então deixa o like, se inscreve no canal com força e 30 pessoas hype esse vídeo pra ajudar o canal Fla On Fire. Bora que bora. Ele também falou sobre o gramado sintético, e nessa hora que ele fala sobre o gramado sintético, ele faz ali um paralelo, né? Ele traz ali para ilustrar um exemplo da Fórmula 1 e uma pista cheia de água. Dá uma olhada aí no trecho que ele fala sobre o gramado sintético, que, na minha visão, quando ele fala sobre dois clubes que dividem o mesmo estádio, ele está falando de Flamengo e Fluminense no Maracanã, obviamente. E quando ele fala sobre a pista cheia de água, ele está falando sobre um estádio empoçado, um campo empoçado, como aconteceu semanas atrás aí, lá no Maracanã, que acabou empoçando porque parece que a drenagem não conseguiu ser efetiva. Vamos ver o que ele falou, bora lá. E falar em gramados, deixem-me só aqui esclarecer as coisas. Quando o gramado sintético é exatamente igual a um gramado natural. Quando está ruim, troca-se. Quando ele está ruim, troca-se. E o nosso gramado aqui está top. Ou que choveu, top. Este gramado aqui é melhor que 70% dos gramados artificiais, ou desculpa, naturais do Brasil. 70%. Agora, eu também já vi gramados sintéticos horríveis. E quando isto acontece, a CBF só tem que fazer uma coisa. Que é o que acontece em Portugal. O que acontece na Inglaterra. Quando os gramados não estão em condições, há que lá ir cobrar para que o gramado seja trocado, para que os atletas profissionais de alta competição joguem com o gramado como deve ser. Isso é o que tem que ser feito. E, portanto, eu gosto muito de jogar aqui porque o gramado é top. E quando aconteceu no Aliança, o gramado, na nossa opinião, sendo sintético ou não, quando não está em condições, nós temos que o trocar. E foi isso que nós fizemos, e é isso que vamos fazer as vezes que forem precisas, mas jogar com um gramado deste é absolutamente extraordinário, a bola não salta, a dinâmica do jogo, vocês conseguem perceber a velocidade que é, ela não trava, não para, não salta, não há buracos, é dinâmico. Isso, já estou sempre a comparar o futebol com a Fórmula 1. Os gramados ruins é como correr numa pista cheia de água, e há muitos aqui, muitos. Como é que vocês querem que um gramado dure quando duas equipas jogam 6 vezes, 7 vezes no mesmo gramado o mês inteiro? É impossível. Impossível. Então, se é para ter gramados ruins, eu prefiro sintéticos bons. Sintéticos bons, não é sintéticos ruins. Se é sintéticos ruins, há que cobrar. Se não está bom, troca. Troca. Foi justamente de Flamengo e Fluminense no Maracanã que ele falou, né? Olha só, há 4 semanas atrás, ó. Até o banco de reservas do Maracanã ficou cheio de água. Tá tudo molhado, com a forte chuva durante Fluminense e Flamengo. Aqui, com certeza, o Abel ele fez uma referência mesmo a essas duas equipes. Não foi só um achismo meu, não, né? Uma impressão minha, não. Agora que eu vi que o jogo, inclusive, que aconteceu isso foi justamente de Fluminense e de Flamengo. As equipes que atuam ao mesmo tempo no mesmo estádio. E isso parece até uma estratégia. Eles estão se municiando contra nós. Estão falando sobre gramado de plástico, estão falando sobre os shows que o Palmeiras faz, que seria ali, né, um desvio do teor principal do produto futebol. É isso que o BAP, inclusive, em entrevistas recentes. Então parece que isso é uma forma do Palmeiras contra-atacar. Não, então se a gente faz shows, eles utilizam um estádio para 2 equipes. Será que tá certo isso também? Parece que eles colocam dessa forma, né? E talvez o Abel ele traz essa ilustração justamente para começar a partir daí um ponto até mesmo de contra-argumentação, de defesa para aquilo que o Flamengo e outras equipes também, como o Corinthians, por exemplo, têm se municiado contra o Palmeiras. E é o seguinte, o matéria do dia aqui tá trazendo que a janela tá acabando e o Flamengo tá com grande dificuldade de fechar com o atacante. Realmente, né, cara? Isso a gente avisou lá atrás, quando? Quando o seu BAP deu aquela entrevista maravilhosa, né? Falando que pode comprar quem ele quiser, que ele tem 1 bilhão pra gastar, que ele pode comprar a porra toda, que ele quer ganhar a porra toda. E aí pegou mal, velho. Pegou mal nesse sentido que eu naquela época já avisei. Falei, cara, os outros, quando ele foi comprar
jogador aí no mercado, os caras vão pedir mais do que o cara vale. E é o que está acontecendo. No mercado brasileiro, está quase que impossível o Flamengo comprar jogador. E olha que até na América do Sul, se ele for atrás de jogador na América do Sul, os caras vão pedir o olho da cara. Até os europeus já estão fazendo graça já. É complicado, velho. Então, na minha opinião, o que está acontecendo de o Flamengo com dificuldade de contratar atacante é culpa do seu BAP. De ele ter com a lingona grande lá e falou tudo que ele falou lá. Ele não estava errado no que ele falou. Mas fala pros amigos, velho. Não fala publicamente pra todo mundo, pros rivais. A galera fica com inveja, a galera fica com raiva, as coisas começam a travar, velho. Eu acredito muito nisso, sabia? Então, assim, e aí, claro, né? Daí os caras vão querer se aproveitar da situação. O Flamengo tem dinheiro, olha aí. Não conseguiu pegar o Marcos Antônio, que nem atacante é no meia. Não conseguiu o Caio Jorge com 30 milhões de euros, cara. Eu acho que se ele não tivesse falado aqui, talvez conseguiria ter comprado, ter negociado mais. Mas os caras não arredaram o pé, cara. Então, na minha opinião, é culpa do BAP. E a matéria traz aqui, ó. André, o Vitão e Lucas Paquetá foi um investimento de 310 milhões de reais no Flamengo. Olha o tamanho do investimento. Só nessa janela de transferência, que vai encerrar no dia 3 de março. Mas o tão sonhado atacante de mobilidade que o Felipe Luiz quer deve ficar apenas para julho. Olha aí, se comprar ainda, né? Porque todo mundo vai lembrar que é o Flamengo que tá comprando, o Flamengo tá cheio da grana, né? E apesar de faltar mais um pouco de uma semana para o encerramento definitivo da primeira janela de transferência, o Flamengo está com grande dificuldade de negociar o jogador para suprir aí a tal carência no ataque. Recentemente, o José Boto aproveitou para conversar na Argentina com o staff do José Davi Romero, atacante de 22 anos, atualmente é o artilheiro máximo da Liga da Argentina com 4 gols. 4 gols? Mas não sei quantos jogos teve lá também, né? E ele é revelado pelo Tajeres, ele foi adquirido pelo Tigres por cerca de 600 mil dólares, o perfil desejado pelo Felipe Luiz, esse cara tem, né, para comandar o ataque, encaixando perfeitamente no perfil traçado pela diretoria. Eles têm 6 participações em gols em 5 jogos, sendo 4 gols e 2 assistências. Bom número, agora sim ficou bem claro. Ele tem 4 gols, mas em 5 jogos. Esse é um bom, isso já, vamos ver o resto do histórico, mais pra frente, mas já característico um jogador acima da média, né? Os valores, porém, afastaram a possibilidade de acerto. Aquilo que eu falei, os caras compraram ele, olha só, por 600 mil. Sabe quanto que eles querem vender pro Flamengo? 15 milhões de euros, velho. Aí que eu falo, velho. O Flamengo vai comprar, porra, vamos aproveitar. 15 milhões de euros, cara. Aí é óbvio que ficou um valor muito alto. Se bem que 15 milhões de euros pro Flamengo, na boa, eu se fosse o Flamengo com o dinheiro que ele tem, comprava, inflacionava o mercado, e aí, cara, os outros não iam conseguir mais comprar. Mas sei lá, é cada um, né? Já que ele jogou esse negócio aí, disse que ia ser o Real Madrid da América, vai comprar, eu compro quem eu quiser, né? A ideia no começo que falava que no Flamengo era essa, né? Inflacionar o mercado, impedindo dos outros clubes rivais e ter dar mais dificuldade para os outros comprar, porque o Flamengo tem dinheiro, ele compra, ele gasta o dinheiro. É loucura, mas ele vai lá e gasta. Só que o clube rival não tem dinheiro para fazer a loucura. E aí fica sem comprar, fica com o elenco mais limitado e o Flamengo ganha tudo. É mais ou menos por aí. Só que ele, pelo jeito, tá com dificuldade também de aceitar essa grana, né? De botar esse dinheiro lá, tá com medo. Esse é o ponto. Mas é muito dinheiro mesmo, cara. Mas por quê? Porque seu BAP falou, né? Não adianta. E até na América do Sul, como eu tinha acabado de falar, tá acontecendo isso, né, cara? O José Boto, inclusive, falou sobre essa dificuldade, que é muito difícil, neste momento, reforçar o Flamengo. Pelo elenco que tem, mesmo para repor algumas peças, não é fácil. E para aumentar o nível, é difícil. Para isso, tem que ser jogadores com valor de mercado do Paquetá. Sabíamos que a contratação de um jogador desse tipo inviabilizaria uma ou 2 contratações que nós tínhamos em mente. O fato de ter sido o Paquetá, que pode fazer 4 ou 5 posições, fez com que decidíssemos avançar por essa contratação. Porque, apesar de ter um impacto financeiro na janela, ele supriria as faltas que iríamos tentar resolver. Mas espera aí, tá, vem cá, gastou 310 milhões. Pela declaração dele aqui, que como eles compraram o Paquetá, gastaram demais. Mas não tinha 1 bilhão para gastar? Gastaram só 310. E aí já está entrando em contradição já o discurso do BAP com o José Boto, que fica mais grave ainda o que o BAP falou lá atrás, né? É o Flamengo que entra em campo amanhã contra o Madureira, 8h30 da noite, semifinal do Campeonato Carioca. Mas cá entre nós aqui, a galera tá pensando na quinta-feira.
O jogo de quinta-feira ficou muito importante. Uma competição que não era tão valorizada assim, passou a ser muito valorizada exatamente pelo momento ruim do Flamengo, né? Será fundamental para o Flamengo ganhar esse título. É mais uma taça internacional, é relevante, mas diante de tudo o que está acontecendo, vai ser importantíssimo o Flamengo ser campeão contra o Lanús na quinta-feira no Maracanã, e para isso tem que virar o jogo. Perdeu por 1-0, tem que vencer aí por 2 gols de diferença no mínimo para ser campeão, e cá entre nós tem totais condições de vencer por 2-0, 3-0. O time do Lanús é um bom time, mas o Flamengo é bem superior. Acontece que fez uma partida muito ruim lá na Argentina. Mas antes tem o Madureira, 8h30 da noite, Campeonato Carioca, que também ficou muito importante, gente. Porque é sempre interessante ganhar alguma coisa. E o Flamengo tem uma condição favorável, né? Porque o Madureira realmente é um adversário inferior. O Vasco e o Fluminense vão fazer a outra semifinal, e aí é clássico, tudo pode acontecer. O Flamengo tem essa vantagem, vai fazer 2 jogos no Maracanã. Ou seja, o Flamengo tem enorme chance de estar na final do Campeonato Carioca. Então, tem que aproveitar esse embalo também para ganhar, para ter um pouco mais de tranquilidade, para partir para quinta-feira e depois buscar o título do Campeonato Carioca, que é um campeonato que o Flamengo estava praticamente eliminado, ressuscitou e está vivo aí na parada, né? Muito bem. Olha aqui, Fiuza, qualquer escalação tá ruim, time morto. Mas tem qualidade, né? Muita qualidade. Quem tem um elenco melhor que o do Flamengo aí? Ninguém. Ninguém tem. O Flamengo pode formar 2 times. Agora, tá mal, né? Tá mal. E, inclusive, as informações hoje é que o Flamengo reuniu a galera lá, né? Comissão técnica, José Boto, jogadores. Conversaram lá para falar, e aí, galera? Tá feia coisa, né? Nós não estamos sendo aquilo que sempre fomos, né? O que está rolando aí? O que está acontecendo? Vamos melhorar? Vamos lá. Acabou a pré-temporada. E, obviamente, que em algum momento o Flamengo vai engrenar, porque a qualidade do elenco do Flamengo é muito grande. Mas, realmente, até aqui, não está bem. Mas eu tenho certeza que vai engrenar. Agora, a galera pergunta aqui, qual é a escalação do Flamengo para amanhã? É o que eu acabei de responder. O Flamengo tem um elenco que permite ao Felipe Luiz escalar 2 times. Provavelmente, ele vai pensar na quinta-feira e vai pensar amanhã. Ele vai usar esse jogo de amanhã para dar rodagem a jogadores que atuam menos. Então, é perfeitamente possível que o André seja o goleiro, que o Emerson Royal volte à lateral direita, que Danilo e Vitão façam a zaga, já que Léo Ortiz e Léo Pereira jogaram no meio de semana, que o Ayrton Lucas entre na lateral esquerda. É bem possível que o Everton Araújo jogue ali no meio-campo com o Pulgar. É bem possível. O Paquetá até agora jogou todas as partidas desde que ele voltou, deve ser preservado. O Plata não entrou em campo porque estava suspenso contra o Lanús, provavelmente vai jogar. O Pedro jogou pouco tempo, provável que ele comece jogando, e por aí vai. Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha, Samuel Lino, todos eles são opções. Mas a tendência é essa. Jogadores que não têm tantos minutos. Luiz Araújo, por exemplo, é um cara que voltou depois. Tem grande chance do Luiz Araújo começar jogando amanhã, né, junto com Plata, com Carrascal. É possível. O Felipe tem um elenco capaz de dar a ele muitas opções de formar o time. Então é isso aí que deve rolar amanhã. João, esse ano o Vasco vai desbancar o Flamengo, o Vasco vai ser campeão carioca em cima do Flamengo. Tá dizendo aqui o Monteiro. Legal, Monteiro. Primeiro tem que passar pelo Fluminense, né, Monteiro? Passa pelo Fluminense, aí depois encontra aí com o Flamengo na grande final do Campeonato Carioca. O Flamengo também tem que passar pelo Madureira. Assim, deve passar, né? Se não passar pelo Madureira, aí é para fechar tudo e fazer um balanço geral. Mas deve passar. Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense serão finais espetaculares, né? Eu acho que neste momento a tendência é maior para Flamengo e Fluminense. Entretanto, é futebol. E eu acho que o jogo entre Vasco e Fluminense é um jogo bem equilibrado. Primeiramente, vamos lá, né? Abel Ferreira aí falou um absurdo, mas ele contou meia verdade. Temos que ser sinceros. Mas ele falou um absurdo de dizer que o gramado sintético e natural é a mesma coisa. Não é, tira isso da tua cabeça, louquinho. Mas uma coisa que ele falou é certa. Os gramados naturais do Brasil não são todos regulares, não mesmo. Ele tirou o exemplo aí, ele alfinetou pra cacete o Flamengo e o Fluminense, rapaziada. Ele tá certo mesmo, tá? É muitos jogos pra 2 times num campo só. Mas também ele tem que falar também do gramado sintético, que também é uma merda. Principalmente do Allianz Parque, né? Que é feito pra showzinho, pra festa, pra baladinha, né? Então, tipo, convenhamos e convenhamos. Agora, uma coisa ele falou certo. Não temos aquele padrão de gramados de alta qualidade para uma Série A no Brasil. Não temos gramados naturais.
Então, os dois lados estão errados. O que a CBF deveria fazer era logo padronizar o futebol brasileiro com gramado da Série A top. E ponto aqui, ponto final. Mas a CBF é uma merda, sabemos. E outra coisa, rapaziada, sobre Bap aí, né? Bap, ele foi farmar a aura, né? Foi aí... Cresceu o peito dele naquela entrevista, naquele dia, mas simplesmente acabou sabe a palavra já, né? Coisa no Flamengo, porque, tipo, tá complicado contratar, tá? Um time desse bilionário do Flamengo não ter um atacante de peso. Rapaziada, os atacantes do Flamengo hoje não dá medo a ninguém. Essa é a verdade, cara. Não tira, não dá medo, não dá pavor. Acabou o respeito de ataque do Flamengo, rapaziada. Você hoje, o torcedor, vai assistir o jogo do Flamengo e não sabe se o time vai fazer um gol. Não sabe nem se o time vai finalizar pro gol. Então tá muito complicado. Tá muito complicado. Bap e Boto, eles têm que agir, rapaziada. Eles têm que fazer alguma coisa aí, porque a situação de ataque do Flamengo tá horrível. Tá horrível. Quanto menos ataque você gera, ocasiona e mais pressão na defesa. Por isso que o Flamengo tá levando gol. Então, porra, o Flamengo não tem atacante, caramba. Tem Luiz Araújo, tem Plata, tem Pedro, Samuel Lino, Cebolinha. Todinho junto não dá um jogador e meio, porra. Isso é sério. Isso é sério demais. E sobre a questão de João Guilherme, né? Ele é flamenguista e tal, trabalha no Flamengo, mas ele tem que parar de dizer isso. O Flamengo tem 2 times de futebol, é muita qualidade. Por isso que Felipe Luiz faz isso. Isso tá errado, caramba. Felipe Luiz, ele tem que colocar o peso na consciência e deixar o orgulho de lado e saber que tem que formar um time de futebol titular e pronto, acabou-se. Põe um time titular pra jogar contra o Madureira, na final da Recopa, no Brasileirão, na próxima rodada. Põe o time pra jogar, pra pegar ritmo, caramba. Ficar só trocando toda hora porque tem um time estrelado. Não tem time estrelado não, caramba. É na mente deles. É na mente de flamenguistas alucinados. Põe o time pra jogar e pronto, acabou-se. Dá ritmo pra essa merda. Tem que ter uma cara, rapaziada. Tem que encontrar uma cara de Flamengo pra um time titular aí, porque senão não vai pra frente. Não vai mesmo. Ficar com essa soberba de que tem um time titular em campo e no reserva. Não tem não. Se você acha isso, acorda, patrão. Acorda. Você acha que aquele Andreu, aquele goleirinho, substitui Rossi? Às vezes Rossi é até questionável. Imagine esse Andreu. Rapaziada, pelo amor de Deus, né? O único de peso ali que tem o Flamengo em substituição é os zagueiros. Léo Ortiz Pereira, Danilo e Vitão. O resto, rapaziada, é tudo duvidoso. Só tem titular o Flamengo, porra. Mano, não sei, cara. Plata, Luiz Araújo. O que faz diferença? Quem é pior do que o outro? Plata pra mim é muito bom. Mas Luiz Araújo, ele tem relâmpagos, né? Relampejos que chama. Uma partida boa e 20 mal. Pedro tá em má fase, parece que anda com cimento nos pés. Enfim, deixa aí tua opinião nos comentários. Essa é a minha opinião do torcedor. Se inscreve no canal, deixa o like, hype esse vídeo, ativa os sinos aí pra não perder nenhum vídeo. Tá complicado. Valeu, falou, é nóis.